Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria falar um pouquinho hoje sobre 2025. Como vai ser o 2025 aí para o Brasil principalmente, nas questões econômicas, sociais e o que a Bíblia fala sobre isso, como nós podemos nos proteger de alguma forma a partir de uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica sobre isso, não é? A 2025 vai ser um ano bem difícil para o Brasil, por algumas questões. A gente termina o ano com uma alta do dólar, acima de todos os patamares possíveis e de alguma forma seguros, uma taxa de juros muito grande, né? Uma previsão que essa taxa ela chegue em 2025 a 17%. A grande questão é que o Brasil ele precisa tomar algumas decisões. E essas decisões elas se tornam cada vez mais complicadas, né? Quando a gente olha para 2025, é um cenário pré-campanha eleitoral de 2026. Então, é muito difícil politicamente que algumas medidas sejam tomadas para conter esse avanço de inflação, esse avanço de juros, porque são medidas impopulares e que podem afetar aí a dinâmica das próximas eleições. O grande problema é que existem vários fatores que levam o Brasil para a situação que ele está vivenciando. Eu quero falar alguns de forma bem rápida, esse não é o intuito principal do vídeo, mas a gente tem alguns problemas. O primeiro é que 25 ou 30% da população brasileira ela depende ou vive de alguma forma a partir de recursos públicos, né? São as pessoas que vivem da aposentadoria, dos auxílios e o funcionalismo público, tá? E aqui eu quero fazer um parênteses, eu não estou de forma alguma falando mal do funcionalismo público, mas a gente tem uma máquina pública muito inchada. Inclusive, as últimas eleições, elas trazem uma piora para esse cenário. Por quê? A gente vai ficar muito preocupado quando um partido ou um candidato ele tem uma ampla coligação, principalmente quando essa coligação ela não está ajustada apenas por fatores ideológicos, né? Porque isso vai ter um preço depois quando esse candidato ele deixa de ser candidato para ser um executivo público, né? Ele vai ter que pagar essa conta dessas alianças e a forma mais básica de pagar essas contas é criando cargos para esses partidos. Isso aumenta, né, o endividamento público de alguma forma. Existe uma previsão que em 2027, 100% do orçamento público ele seja exclusivo para contas obrigatórias. Isso é muito sério, porque a gente não, com isso, não existe como ter investimentos no país, investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação. Por isso que começa-se já um movimento do governo de cortar verbas de educação, verbas de saúde, isso é muito sério. Uma outra questão é que os juros, né, o governo fala muito sobre o problema da alta do dólar, está ligado aos juros, mas os juros está exatamente ligado ao endividamento e à gastança e ao risco, né, do mal-estar econômico do país, que faz com que é como se acontecesse se o Brasil fosse um corpo, né, uma aliostase. Então, a gente, hoje, a inflação ela está um pouco controlada por conta da bandeira verde, de alguns incentivos aí, que agora, no decorrer do próximo ano, já existem previsões da inflação chegar a 6, 7%. E aí, vamos pensar, né? Quando a gente pensa na questão dos auxílios, por exemplo,
para não falar que eu estou falando somente do governo atual e tal, houve entre o final do governo anterior para o começo desse governo, triplicou-se o número de pessoas que vivem de auxílio. E eu não estou também falando contra o auxílio. A minha questão é o assistencialismo, porque aí as pessoas não saem desse lugar comum de serem independentes. Isso impacta, inclusive, a gente hoje tem a menor taxa de desemprego. Como que é calculado isso? As pessoas economicamente ativas versus as pessoas que estão ativamente procurando emprego. E hoje existem várias pessoas que são economicamente ativas e não estão ativamente procurando emprego, e vivem do auxílio, são desalentados, por exemplo, pessoas que não têm nem perspectiva de ter um emprego. Então isso vai mexer também, a gente cria uma maquiagem aí na questão do desemprego, que pode ser muito maior. Como que a gente pode se blindar nessa situação? Eu quero só trazer mais um ponto aqui para a gente entender sobre o mercado. Porque uma coisa também é que a gente acaba sempre entendendo o mercado financeiro como um vilão, mas não é. A gente pensar o mercado financeiro é o banco, mas a gente é um agente desse mercado financeiro quando a gente usa crédito. Então, quando eu financio, quando eu uso cartão de crédito, e eu sou também um agente de mercado quando eu poupo, né? Quando eu vou lá e faço um investimento que seja pequeno, em poupança, eu sou o mercado. Ninguém quer colocar dinheiro bom em dinheiro ruim, né? Misturar dinheiro bom com dinheiro ruim. Então, se eu vou comprar um carro e eu tenho dinheiro para comprar um carro e tem dois carros, né? Um carro tem alguns problemas de manutenção, o outro tem um problema sério no motor. O que eu vou fazer? Eu vou verificar e assim, eu sei que eu vou ter que colocar dinheiro nesse carro depois que eu comprar. O que eu vou fazer? Eu vou verificar qual que é o melhor custo-benefício. E é isso, não é, que as pessoas fazem quando elas vão investir em algum país. Esse é o problema. O governo atual, ele gasta muito e gasta mal. E não se preocupa com gastos. Esse é um grande problema, né? O que a gente pode fazer hoje? Hoje a gente não tem muita coisa para fazer politicamente, como nação, né? A gente pode exigir, cobrar, a gente pode se manifestar, mas nós podemos tomar algumas atitudes, que uma delas é consumir de forma saudável, né? E a Bíblia ela fala, né, que o homem ele foi colocado aqui, né? Deus criou o universo, ele cria a terra, ele coloca o homem no jardim para cultivar, guardar e desfrutar. Então, uma coisa muito importante é a gente parar de terceirizar, achar que as questões têm que ser resolvidas por governos e por homens, tal, e sim, na verdade são representantes que nós pagamos para que faça essa gestão. Mas a gente pode fazer essa gestão no meio que a gente está inserido, né? Então eu posso gastar de forma consciente, né? Eu posso pensar em ajudar sem ser assistencialista. A igreja, infelizmente, ela acaba tendo hoje um olhar muito assistencialista, que no passado ela não tinha. A igreja ela tinha um olhar mais de transformação de vida, sim, levar o peixe, mas quando essa pessoa começasse a estar alimentada, passar por um processo de ensinar essa pessoa a pescar. Não deixar que a pessoa fique no lugar comum dela. A gente tem pensado muito isso e boa parte dos meus dias aí, nesses últimos dias tem sido pensado em como construir isso, por exemplo, naquilo que nós fazemos no Instituto, na casa, a gente pensar nesse processo de transição do assistencialismo para o empoderamento. A gente precisa pensar nos nossos gastos, pensar por que, por exemplo, eu preciso ter um carro ou 2 carros, e o quanto pode impactar na minha economia se de repente eu começar a usar um transporte público.
a comprar com consciência, né? A gente viu, né? E tem muita gente falando, ah, mas estão falando que a economia está ruim, mas tanta gente gastando, só que aumentou muito os gastos com cartão de crédito. E com esse aumento de juros, a proporção de pessoas inadimplentes a partir de 2025, ela pode aumentar muito, né? A ansiedade também ela é muito complicada. A gente precisa em algum momento, e na verdade em todos os momentos, confiar no Senhor, entender, isso eu estou falando para aqueles que creem, não é? Se aonde nós estamos é onde o Senhor nos colocou e nos plantou, e nós devemos estar plantados, e plantados primeiro na nossa comunidade de fé, plantado primeiro no Senhor e ter essa confiança. A Bíblia ela conta de uma história onde Israel passou por um problema muito difícil de seca e que trouxe problemas econômicos muito sérios. E teve uma família de uma mulher chamada Noemi que decidiu mudar. Poxa, vamos mudar para Moab, vamos para outro lugar porque lá está melhor. E eles foram. E foi uma grande tragédia, uma grande catástrofe. A Bíblia não explica o porquê, mas morreu o marido, morreram os filhos, né? Ficou ela e as duas noras viúvas. E aí ela volta, ela decide voltar para a terra dela, uma das noras fica, a outra segue com ela. Mas é interessante que quando ela chega, não é? A Bíblia ela fala de um parente deles, que chamava Boaz, e fala que Boaz enriqueceu naquela terra. No mesmo lugar onde a família de Noemi saiu, por conta da seca, por conta da crise econômica, Boaz cresceu. Crise pode ser sinônimo de catástrofe ou pode ser sinônimo de oportunidade. E quando a gente pensa nisso, a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir do que a Bíblia nos diz, nós precisamos primeiro ter responsabilidade com os nossos gastos. Por quê? Porque a partir dessa cosmovisão cristã, né, nós entregamos a nossa vida para Jesus. E se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos tudo para o Senhor. Então aquilo que nós temos, nossos recursos, hoje não são nossos. Eles são de Deus. E como que eu posso administrar os recursos de Deus de forma sábia, de forma eficaz, criar uma boa economia e investindo no reino. Eu não estou falando aqui sobre dízimos e ofertas, mas eu estou falando aqui sobre olhar para o mundo a partir dessa perspectiva de queda e restauração e olhar aonde o Senhor quer que você esteja, aonde Ele quer que você invista, como Ele quer que você trabalhe. Não se preocupar no seu trabalho, em como você vai ganhar mais ou menos, mas talvez em quais as pessoas que estão ali que o Senhor quer que você seja usado para tocar. A gente precisa tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o outro, fazer uma boa gestão dos recursos. Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para ir para Nínive e ele tinha todos os recursos para isso. Mas a Bíblia ela fala que ele comprou uma passagem, né, e ele foi para Tarsis. E o que aconteceu? Uma catástrofe, não é? Ele veio uma tempestade, ele foi lançado no mar, ele voltou talvez para estaca zero e ele teve que gastar mais recursos para chegar aonde o Senhor queria que ele estivesse. Então, a gente precisa ter uma vida de oração. 2025, invista mais no jejum, invista mais em tempo de oração, invista mais em devocional. Se você quer ouvir o Senhor falar e você quer que o Senhor te direcione naquilo que você vai fazer e você quer prosperar, mesmo em meio a crises, a melhor forma de nós estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus e ouvirmos Deus falar é através da palavra e do nosso relacionamento com Ele. Então, pare de ficar muitas vezes ansioso, preocupado. Se você perdeu o sono, cara, você não tem por orar.
Entenda que no seu relacionamento conjugal não existem duas pessoas, dois salários, dois ganhos, mas somos um só. E a gente precisa pensar como um. Mas não como um a partir de criar uma perspectiva onde os nossos desejos se alinhem, mas as nossas vidas se alinhem ao desejo do Senhor. Isaac, né, depois que o pai morreu, ele teve os poços todos secados, ele perdeu toda a condição de ganho dele, mas ele se posicionou como um dependente de Deus. Ele foi para o lugar que o Senhor o enviou. Às vezes a gente está num emprego e a gente está olhando para um outro emprego e a gente está achando que ali a gente vai ser bem sucedido, a gente está pensando em formas de ampliar o que a gente faz, de mudar o que a gente faz, mas a gente tem que entender, nessa temporada de 2025, que talvez seja uma temporada difícil, eu não posso ficar pensando em o que eu preciso fazer para blindar as minhas rendas, para poder passar pela crise, mas eu tenho que entender que nesse tempo de batalha, aonde o Senhor quer me colocar, aonde Ele quer que eu esteja, como eu devo me posicionar como um agente de bênçãos. Não é porque a gente fica correndo atrás das bênçãos do Senhor, mas o Senhor nos chama para sermos agentes dessa bênção, abençoadores, canais de bênção. Então o que é um canal? Aqui eu tenho uma fonte de água e eu preciso levar água para o outro ponto que está seco. Então eu crio um canal, um circuito onde essa água vai sair daqui e chegar aqui. Só que nesse processo a água passa primeiro pelo canal. É isso que o Senhor tem para a tua vida. Então o que a gente precisa realmente é nos sujeitarmos a Deus. E pararmos de ficar preocupado com o que vamos comer, o que vamos beber, aonde vamos morar, mas buscar o Senhor. A Bíblia ela fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. O que você vai comer, o que você vai beber, onde você vai morar, suas necessidades básicas. O Senhor vai entregar para você. Quando a sua satisfação ou insatisfação não estiver em ter ou não ter essas coisas, mas estiver no Senhor. Eu quero desejar para você um 2025 incrível, o melhor ano da sua vida, porque nós não olhamos para as condições, nós não olhamos para as situações, mas nós olhamos para aquele que pode mudar todas as situações. O nosso foco, a nossa orientação, a nossa bússola é a cruz que está vazia, porque o Senhor ressuscitou. Por isso, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, o meu Redentor vive. Amém? Feliz 2025.